10 vezes a redução do tamanho de dados. 10 vezes a redução. É extremamente significativo. Falando 10 vezes, né? 7 vezes mais drill down. Você vai encontrar também o termo granularidade para isso, mas nada mais é do que níveis de detalhamento, né, desde o registro até o detalhamento, né, dos elementos daquele registro. Velocidade dos relatórios analytics, 1800. Falei ontem, eu reforço, né? A tendência ali do SAP com o advento ali da inteligência artificial, do Robot Process Automation, é pouco a pouco transformar ali o nosso trabalho, né? O nosso funcional ali em um trabalho ali de analytics, né? Você vai passar cada vez mais a ser apenas um analista de relatórios do que ser um processador de documentos e de registro, uma vez que a inteligência artificial consegue identificar padrões que podem, através do robô, serem repetidos ali dentro do sistema. Moral da história, assim, um trabalho repetitivo que a gente conhece é o próprio FICO, é um reprocessador de documentos. Qual que é a origem da informação? Na produção e na logística, né? Passa pelo financeiro contábil somente para uma apuração e vai direto para relatório. Então, com isso aqui no S4HANA, usando o HANA, né, como já parte do Business Suite, né, você já vai ter 1.800 vezes relatórios mais rápidos. E não é nem um pouco pouca coisa. E com a nova experiência de usuários, né, que é o menos passos por processo, ou seja, menos cliques e menos telas ali. Então está aqui a redução do tamanho do banco de dados, de 75% até 90% de redução, só com HANA. Detalhe que eu vou falar aqui depois na evolução, começou com o SC on HANA, né? Então, o SC on HANA, ele tinha ali o seu SAP comum, usando o banco de dados HANA, que já era uma redução do tamanho do banco de dados e uma aceleração ali da performance considerável. E aqui a redução de recursos para a administração do banco de dados. Evidentemente que com um banco de dados menor, você precisa de menos suporte, né? Essa imagem que eu queria mostrar, aqui tem uma evolução do HANA. Então, ali em cima eu tenho o banco de dados tradicional, que mais ou menos 7 terabytes ali, né? 7.1 terabytes. Na primeira, você vê que eu tenho um gráfico que tem, se você contar ali, tem 4 patamares, né? Tem o primeiro ali, que é o tradicional database, tem o segundo o HANA, o S4HANA, e tem um target. Né? Então, é uma escadinha com 4 patamares ali, 4 degraus. E aí, na primeira queda, é o que eu queria falar para vocês, já que a gente falou de OLP, OLTP, compressão em dados colunares. Então, só com a compressão da tabela em dados colunares, né, que é aquela tecnologia, você sai ali de 7.1 para 1.8 de tamanho de banco de dados, né? Não é nem um pouco pouca coisa ali, nem um pouquinho pouca coisa. É muita coisa. Em seguida tem a consolidação de tabelas, aí tem um termo aqui que eu deixo de propósito, que ele fala eliminação de tabelas índices e agregado. Por que isso aí? Houve ali um susto, né, quando lançou lá o 1503, né, o S4HANA 1503, que era o Simple Finance. Então se falou que agora a tabela universal, a grande característica do S4HANA é o nascimento da CEDOC, a Tabela Universal Journal. Então falou-se que essa tabela, ela ia ser a tabela física no HANA, processador HANA. Como tabela física, todas as tabelas satélites dela iam se tornar, né, CDS views. Só que a comunicação que foi dada era que seriam eliminadas tabelas índices agregados. Então aquela tabela GLT0, tabela de saldo, a BSEG e BKPF iam ser mantidas, mas BSIS, BSAS, BSIC, BSAD, entre várias outras, FAGL, FlexA, FlexT, que são as do NewGL, de itens e totais. Então, muita gente se assustou, ficou totalmente chocado com esse advento desse S4HANA, porque ia eliminar a tabela.
mas o que pouca gente procurou saber, ou não foi informada devidamente, é que não era uma eliminação da aplicação, é uma eliminação do banco de dados. Você não vai ter isso no banco de dados. E como é que funciona? Você ia pegar essa tabela, né, ela ia estar normalmente sendo exibida e sendo utilizada no banco de dados, na aplicação, ou seja, você ia pegar uma tabela GLT0, uma tabela de agregados, agregada, né, aggregate table de saldo, você ia colocar ela na SE16N dentro lá da aplicação e ela ia exibir normalmente as informações. Então, dentro do processo de negócio, seja para consultores, usuários, analistas, seria uma alteração totalmente invisível. Quando você fala a nível banco de dados, aí a tabela não é. Se você vai lá dar um select BSIC, BSIS, né, você não vai encontrar a informação. É isso que é realmente a questão aqui. E qual que é o objetivo disso? O objetivo disso é eliminação de redundância de dados. Por isso que quando entra aqui, eu estou lá no HANA, na segunda queda ali, né? Essa eliminação da redundância de informação, ele já cai ali para 1 terabyte de armazenamento, que já é S4HANA, não é mais ECC1 HANA como era antes. Então, eliminação de dados redundantes. Então, foi também um grande salto. Informação redundante ali sai fora, fica só no banco de dados os dados originais. E como que o sistema faz para que ele torne visível essas tabelas na aplicação? E aí é o uso das CDS Views, né? Então, as CDS Views, segundo o próprio criador do HANA, né, o Hasselblad, né, é o fundador da SAP, um dos fundadores da SAP, falou que foi a maior revolução da SAP nos últimos 30 anos, foi a CDS Views. Parece que não foi uma coisa fácil. E o uso das CDS Views também, elas aos poucos vão substituindo ali os programas, BAPs, funções, elas fazem mais coisas, tá? Essas CDS Views aí que eu estou citando é somente para fazer essa leitura do banco de dados e exibir na aplicação. Então, tem muito mais tecnologia envolvendo isso aí. Por fim, mais uma redução ali, que é o Data Aging, né? Então, o Data Aging é uma evolução do Archiving. Então, o Data Aging, ele tem, né, o comportamento do sistema para identificar dados quentes e dados frios, e aí ele vai mover isso daí para uma espécie de arquivamento do banco de dados, e aí você tem ali, né, também uma redução desse banco de dados em cima disso. Você não precisa estar armazenando tanta informação. Você pode configurar a existência da informação, tá eliminando isso aí, né, de uma forma inteligente, né? Não eliminar cegamente ali o dado que está há X anos na base, mas ele vai arquivando isso aí dentro desse procedimento, né? Existem setups para isso, pode haver eliminação, isso também elimina dados desnecessários. Muito bem, e aí temos a redução do número de objetos, tá? Existiu sim uma revisão dos códigos. Por exemplo, nesse slide aqui, um programa MRP, né, que é o Programação de Produção, você tem do lado aqui do MRP tradicional DCC, um código que é lido em 8 minutos, né? Tem aqui um select, tem bastante campos de seleção dentro desse select, e ele otimizado no S4HANA virou 1 segundo, né? Então, como se não bastasse a performance do HANA, por tudo que a gente já falou até agora, ter sido potencializada, ainda mais com revisão de códigos ABAP na aplicação NetWeaver, você ainda tem um super ganho de performance aqui, né? Então, também algo relevante para se mencionar.